Uhum. Eu não gosto. Deve tirar foto, Vamos começar então, pessoal? A nota dele de 4 só. Depende. Não, é 5 mesmo. Por isso que quando ele falou só 4, como assim? 5. Dona Ela tem na vez que faz ela anos. 139, ela pagou nos 5. Caraca, mano, barato. Eu já pedi. Vocês não demorou, chegou primeiro que eu... Estou projetando um slide aí na tela, pessoal. Tá dando para aparecer aí? Me deem um feedback, por favor. Sim. Sim. Ok. Então, a gente parou na nossa última aula lá em frenectomia labial, tá? Vamos lá. Então, existem algumas técnicas, algumas coisas que se deve observar na hora de fazer a frenectomia labial. Lembrando, a gente está comentando sobre cirurgia pré-protética, tá? Então, são as cirurgias que a gente necessita para
prover uma boa reabilitação com a prótese que o paciente escolheu realizar, ok? Mas determinadas cirurgias que a gente vai falar aqui podem muito bem serem realizadas no paciente adolescente, né? Essa daqui é uma delas, a frenectomia labial. É muito comum por conta dos diastemas, né? Então, de repente, o paciente jovem ainda pode chegar para fazer a remoção do freio labial por conta do diastema que ele está fazendo tratamento ortodôntico, por exemplo, ok? É uma cirurgia relativamente simples de fazer e que não tem maiores complicações também. Existem sempre alguns riscos de lesar, por exemplo, a artéria labial, mas é risco inerente de todo e qualquer procedimento cirúrgico, tá? Então, nessa primeira foto aí, a gente teria a situação da frenectomia labial de um freio bastante curto, de um freio bastante pequeno, ok? Simples de ser feito. Então, como é que vai ser realizada essa cirurgia aí? Normalmente vai ser feita anestesia bilateral, ok? Aí onde eu coloquei esses pontos azuis, mudei de slide. Dá para aparecer para vocês aí? Sim. Ok. Vai fazer anestesia bilateral, ok? Eu indico fazer 2 anestesias dos 2 infraorbitários, ok? Lado direito e lado esquerdo. Depois você vai com a pinça hemostática bem fininha, a pinça hemostática mosquito, ok? Vai apreender esse freio e depois passar o bisturi para poder remover todo esse freio. Simples assim. Esse freio simples, que a gente nota que ele não tem uma inserção pronunciada na região palatina também, tá? Depois de ser feita essa incisão aí para remover esse freio, aí depois se procede à divulsão do tecido, tá? Nas margens, nesse sentido. Então faz a divulsão do tecido, tanto do lado direito tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e depois vai fazendo a sutura desse tecido, ok? Mudei de imagem, pessoal. Então, o que a gente nota aí nessa situação? É que a gente consegue uma boa cicatrização, a gente consegue uma boa sutura para uma cicatrização por primeira intenção nessa região que tem mais tecido mole, ok? Mas nessa outra região aqui vai ficar para epitelização secundária, para uma cicatrização por segunda intenção, porque aí já não dá mais nessa situação aí para aproximar os bordos por conta do epitélio que é bastante queratinizado nessa região. No máximo, a gente pode fazer alguns pontos de sutura, mas não objetivando aproximar esses bordos aí. É apenas para formar uma malha e conter o sangramento que pode estar em demasia nessa região, tá? Então, essa seria uma outra situação. E embaixo, a gente tem uma vista do mesmo caso, ok? Após ser feito a síntese. Ai, desculpa. Eita. A síntese do caso. A zetaplastia também, tá? Essa daqui seria uma outra manobra cirúrgica para se realizar a frenectomia labial. O que seria essa zetaplastia? Primeira, a indicação dela. A zetaplastia ela é indicada quando a gente tem uma ferida cirúrgica em que mesmo fazendo a divulsão, tá? Então, nessa primeira situação aqui, ok? Mesmo eu fazendo a divulsão, eu não consigo aproximar convenientemente para provocar uma cicatrização por primeira intenção, tá? Então, posso optar pela zetaplastia, nesses casos em que eu quero fazer uma sutura que feche por primeira intenção e sem que tenha uma tensão demasiada sobre esses pontos, tá? Então, essa daqui seria a primeira situação, como é que fica a ferida cirúrgica, ok? É um esquema só para a gente imaginar como é que vai ficar a ferida cirúrgica. E aí eu vou produzir 2 incisões de alívio, 2 incisões relaxantes, uma superior e outra inferior. Então, uma superior que eu tracei lá verde e a inferior que eu tracei embaixo roxa, tá?
quando eu produzo essas incisões aí, nesses traçados, eu formo 2 triângulos, tá? Então, eu vou formar esse triângulo aqui, que ele chamou de A, esse verde, e esse triângulo aqui, que ele chamou de B, esse roxo, ok? Então, imagina o seguinte, que eu posso pegar na ponta desse A e eu posso pegar na ponta desse B, desses 2 triângulos, eu posso levantar. Assim como vocês estão vendo aí na tela, eu posso levantar, ok? E eu levantando isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa ponta B lá para cima e vou jogar essa ponta A lá para baixo. Eu vou trocar as pontas. Tá dando para entender isso daí? Tá dando para imaginar isso, pessoal? Sim, pessoal. Eu vou entender que sim, tá? Então, você pega essas pontas aí, o B, e joga lá para cima, e o A vai lá para baixo, ok? Daí eu produzo essa cicatriz em forma de Z, por isso que é chamado zetaplastia, em que eu posso fazer a sutura, então, começando pelos vértices, sem que haja uma tensão demasiada do retalho sobre os pontos que eu vou produzir nessa ferida cirúrgica. Então, esse que é o motivo de se fazer, de se optar por fazer a zetaplastia. Tá ok? Mudei de imagem, tá? Mudei de imagem, tá? Então, ó, na figura A e na foto também, na figura foto B lá, eu tenho a região que foi feita a remoção do freio labial, ok? E aí depois vai ser feita a divulsão nesse sentido, desse tecido, ok? E depois dessa divulsão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma incisão relaxante aqui e a outra incisão relaxante nessa posição. Foi isso que ele fez aí, ok? Com isso daí, eu produzi o quê? 2 triângulos. Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou levantar essa pontinha aqui, que é isso que ele está mostrando na figura E, ó. Ele está levantando essa pontinha desse triângulo, que lá na imagem a gente chamou de B, ok? E aí levando essa pontinha lá para cima. Pegar a pontinha do A e levar lá para baixo. Tá? Ó, na figura F, é isso que ele está mostrando. Ó. Pegou a pontinha do B, que estava aqui embaixo, levou lá para cima, e a do A, que estava aqui em cima, levou lá para baixo. E aí depois faz a sutura dessa região. Tá? Esse seria o exemplo de fazer a frenectomia labial com a sutura pela técnica de zetaplastia. Quem utiliza muito esse tipo de procedimento é o cirurgião plástico. Isso é comum dentro da cirurgia plástica, tá? A frenectomia labial para epitelização secundária, tá? Mudei de slide. Então, esse daqui vai ser a minha opção para quando eu tenho uma grande inserção, eu tenho uma grande base, ok? Como é que a gente vai fazer esse acesso? A gente vai dividir esse retalho, vai produzir um retalho dividido, então a gente vai separar a mucosa e submucosa do periósteo, ok? Vai fazendo a dissecção desse retalho e vai deslocar esse retalho em sentido apical, tá? Depois que deslocou esse retalho em sentido apical, você faz a sutura, uma ancoragem no periósteo, ok? E aí pode colocar uma prótese cirúrgica com condicionador de tecido, para poder proteger essa área de epitelização secundária. Então, mudei o slide, tá? Numa figura agora, pessoal. O que seria isso daí? Como é que seria? Então, nessa figura aí, o que eu tenho? Eu tenho um freio labial que tem uma base bastante grande, ok? Eu precisaria tirar quase que tudo isso daí, tá? Então, o que optou-se por fazer nessa situação? É onde está esse pontilhado aí, eu vou fazer incisão, só que dessa vez não é não vou produzir um retalho de espessura total, eu vou produzir um retalho dividido, então eu vou afastar somente mucosa e submucosa.
do periósteo, ok? Então, vou fazer um retalho dividido aqui, ok? E aí, esse triângulo que eu formei azul aqui, ó, ok? Toda essa área que vai ficar azul aqui, esse retalho desse triângulo aqui, eu vou deslocar ele em direção apical. Somente isso. Então, eu não vou remover ele. Esse triângulo que eu produzi, eu vou somente colocar ele mais para cima, como está nessa figura aqui, tá? Então, eu somente coloco ele mais para cima, faço a sutura dele mais superiormente, e aí essa área que eu vou pintar de amarelo agora, ó, toda essa área aí, ela vai cicatrizar por segunda intenção, tá? Ela vai ter uma cicatrização por epitelização. E, obviamente, que nesses pacientes, quando eu vou fazer isso daqui, eu preciso proteger essa região que vai estar cicatrizando, amarela aí, tá? Então, seria nessa figura C, essa região toda aqui, ó. Ela vai sofrer uma epitelização por segunda intenção, uma epitelização secundária, tá? Então, eu tenho que proteger essa região colocando uma prótese com um condicionador tecidual, que seria uma almofada, um conchinho, para proteger essa região durante essa epitelização. Essa seria mais uma forma de fazer a frenectomia labial, tá? Deu para entender, pessoal? Deu, prof. Beleza. E a frenectomia labial por dupla pinçagem, tá? Então, vai ser usado 2 pinças hemostáticas curvas do tipo mosquito, ok? Faz a incisão do freio, divulsão das margens e sutura. Como é que vai ser isso daí? Então, olha esse caso aí. Nessa situação, a gente tem a inserção do freio bem palatinizada, ok? A gente consegue ver a inserção do freio chegando lá próximo do rebordo realmente, ok? Então, novamente, vai se proceder a anestesia bilateral nesse paciente. Não pode se fazer anestesia em cima do freio, porque se fizer em cima do freio, a gente vai perder os limites anatômicos desse freio, ok? E aí vai apreender esse freio com 2 pinças hemostáticas mosquitos, de preferência curvas ela. Então, é isso que está aparecendo ali na letra C. Então, apreende inferiormente e superiormente, ok? E depois passa o bisturi por trás, margeando as pinças hemostáticas. E aí você consegue fazer a remoção desse tecido, do freio labial, ok? Depois que faz a remoção do freio labial, sempre fazia a divulsão dos bordos. Depois da divulsão dos bordos, a sutura nessa região. Então, aqui na letra F, ele já está fazendo a sutura, ok? Já divulsionou a margem da lesão, ok? E aí já está fazendo a sutura, o fio de sutura já está passando aqui, ok? Aqui na letra E é como que vai ficar após a sutura, tá? Como que tem que ficar. Mudei de imagem, tá? Mudei de imagem. Então, olha lá, nessa situação aqui, ele conseguiu fechar a região superior, não é? Mas a região inferior ele não conseguiu fechar, porque aí a gente já tem envolvimento de tecido queratinizado, né? Que é do processo alveolar aqui. Normal isso daqui. Então, aqui, nessa região, vai ter uma epitelização secundária, vai cicatrizar por segunda intenção. Algumas vezes, como eu falei para vocês, mesmo não unindo os bordos aqui nessa região, onde está pintado de amarelo, eu preciso fazer pontos, fazer suturas aqui, somente para conter o derramamento de sangue dessa região. Então, seria com medidas de hemostasia esses pontos, nessa região. E aqui a frenectomia labial com a utilização do eletrocautério ou com bisturi elétrico, ok? Novamente, também anestesia bilateral nesse paciente, ok? E nota a base desse freio, olha como é que ela é ampla, tá? E a inserção dele também, a gente vê que fica até isquêmico, até o bordo lá do alvéolo, né?
Então, nesse caso aqui, tem que fazer a remoção do freio e cuidar para que não haja reinserção também. Nesse caso aqui, optou-se por fazer com bisturi elétrico, tá? Então, só faz anestesia e o próprio bisturi elétrico, pega o bisturi elétrico, vai aplicando a descarga e cortando todo o tecido. À medida que ele vai cortando todo esse tecido, ele já vai fazendo a cauterização dos vasos e já vai interrompendo o sangramento. Então, na cirurgia quase que limpa, o sangramento é mínimo nessa cirurgia. Fica com esse aspecto que vocês observam, fica desse jeito realmente, para que aconteça a epitelização secundária, então. Mas é uma cirurgia muito rápida, tá? Às vezes não dá nem 1 minuto de cirurgia aí depois que é feita a anestesia, o processo em si. E aí a gente vem para a frenectomia lingual. O que seria essa frenectomia lingual? É outra situação que também pode acontecer com os pacientes adolescentes também, tá? Então, olha aí o que está acontecendo nessa figura B, ok? Primeiro, para fazer esse tipo de cirurgia, a gente vai precisar fazer anestesia bilateral também do nervo lingual, ok? Então, faz anestesia do nervo lingual bilateral e faz anestesia no assoalho da boca também, tá? Bilateralmente. A gente não pode aplicar novamente anestesia em cima do freio, porque senão a gente vai a gente vai perder a anatomia desse freio. A gente vai ficar perdido na hora de fazer o corte, ok? Depois que faz a anestesia, a gente tem que fazer um ponto de reparo. Então, o que vocês estão vendo aí, onde eu desenhei, eu vou tirar para vocês observarem melhor. Ok? Isso daí é um ponto de reparo. Então, é um fio de sutura grosso que se passa na ponta da língua e aí o auxiliar ele vai ficar tracionando esse ponto para que a língua venha para fora e para cima e para que a língua fique o mais imóvel possível também. Você pode fazer esse procedimento tanto com fio de sutura, esse ponto de reparo, quanto pode fazer também essa imobilização da língua com a pinça Bacchaus, tá? Essa é outra possibilidade, ok? Depois que faz a apreensão, depois que faz o ponto de reparo, você apreende o freio, delimita o freio com a pinça hemostática, bem fininha, e depois com o bisturi vai recortando realmente, delimitando todo o freio, tá? Tanto pode ser com bisturi, quanto pode ser com a tesoura também para tecido, que seria a tesoura Metzenbaum. Pode ser uma ou outra, tá? Na letra D. Na letra E, a gente tem o quê? Fazendo a divulsão depois. Tem que fazer a divulsão depois, ok? E na letra F, olha, tracionando com a língua para cima, ok? E depois fazendo os pontos para finalizar a cirurgia, ok? Bom, nos casos de frenectomia lingual, a gente tem que dar preferência para os pontos, para o fio de sutura reabsorvível, porque é muito ruim para o paciente a gente fazer com fio de seda, por exemplo, que não é reabsorvível, e o paciente retornar e a gente tem que fazer novamente a puntura para fazer anestesia bilateral, ter que fazer o ponto de reparo para poder remover os pontos desse paciente. Então, é melhor para o paciente, para a gente, que a gente faça essa sutura final nos casos de frenectomia lingual com ponto reabsorvível. Tá, pessoal? Tá entendido isso daí? Sim. Sim. Beleza, mudei de slide, tá? Então, olha a situação aí. Nessa primeira imagem, o paciente ele está levantando o máximo que ele consegue da língua. Então, olha esse freio lingual dele, como que faz a língua ficar presa realmente, ok? E aí, na segunda imagem lá, aí a gente tem, depois de ser feita a anestesia, o ponto de reparo com tracionamento para cima, aí do fio de sutura, ok? E na terceira imagem aqui, a gente tem depois de ser feita a excisão do freio lingual desse paciente. Olha o tanto que esse paciente consegue levantar a língua agora. Obviamente que depois daqui ele tem que ser encaminhado ao fono, para poder fazer os exercícios específicos
para poder ele ter a mobilidade da língua normal realmente, a partir de agora, que ele não tinha por conta do freio lingual. O aspecto da sutura, ok? E depois de cicatrizado, a última imagem do lado direito, depois de cicatrizado, olha lá como é que ficou a mobilidade da língua desse paciente. Bem, bem, bem diferente. Provavelmente esse paciente falava diferente, né? E agora, depois disso daqui, com a ajuda do fono, vai mudar completamente o jeito que esse paciente pronuncia as vogais, as consoantes, por exemplo. Tecido, tá entendido lá a frenectomia lingual, pessoal? Sim. Ok, mudei de slide então. Tecido fibroso móvel, ok? Então, o que seria isso daí, esse tecido fibroso móvel? Ok? Deixa eu passar na imagem que é para poder observar. Então, seria isso daí, ó. Esse excesso de tecido que se formou, como a gente tem aqui nessa letra A, esse excesso de tecido que se formou por conta da cicatrização inadequada dessa região, tá? Por conta da cicatrização inadequada dessa região, depois de ser feito a remoção dos elementos dentários. Então, essa porção de tecido fibroso móvel, ela vai nos atrapalhar em casos, principalmente, de próteses totais, tá? Porque não vai ser uma boa área para que você tenha o assentamento da base da prótese. Então, tem que ser removido isso daí. Então, a cirurgia é bem simples, bem natural, ok? Faz a anestesia somente local, nas regiões vestibular e lingual, normalmente. Isso aqui acontece mais na mandíbula, mas pode acontecer no superior também, ou vestibular e palatino. E depois simplesmente faz a excisão, com bisturi mesmo, ok? Faz a excisão sem deixar o osso exposto, ok? E aí na letra B a gente vê como é que fica. E essa cicatrização se dá por segunda intenção. Não precisa nem fazer sutura nem nada, ok? Essa reepitelização aqui vai se dar por segunda intenção. Procedimento bem tranquilo, bem simples de ser feito, tá? E uma outra situação aqui seria essa situação de enxertia também, ok? Então, é isso que está mostrando aqui nessa situação. Então, a gente tem essa região vestibular, região lingual, ok? E a gente tem uma depressão muito grande aqui nessa primeira imagem, ok? E o objetivo dessa enxertia seria deixar mais harmônico esse rebordo, ok? Seria deixar mais harmônico esse rebordo aí. Então, como é que é feito isso daí? Então, é feita uma incisão mediana, ok? E aí depois é feito o descolamento desse tecido de espessura total, tanto de um lado quanto para o outro lado, ok? E aí depois você pega o osso liofilizado e coloca aí debaixo de todo esse tecido, ok? Coloca aí debaixo de todo esse tecido. E aí você aumenta o volume, então, aumenta a área chapeável para a prótese também. Tá entendido isso daí, pessoal? Sim. Sim. Ok. Mudei de slide. Hiperplasia fibrosa, tá? Normalmente ela é causada por próteses mal adaptadas e aí a gente tem um crescimento de um tecido hiperplásico por conta dessas próteses que são mal adaptadas e traumatizam uma determinada região, ok? Então é muito importante que a gente encaminhe essas peças que a gente removeu para o exame anatomofisiopatológico, porque não é simplesmente uma remoção de uma lesão, de um crescimento, de uma, como a gente viu nesse outro aqui, de um tecido fibroso móvel, proveniente de uma cicatrização inadequada. Não, é proveniente de um trauma recorrente, de um trauma crônico, ok? Então, isso daí pode ser, de repente, um câncer nesse paciente. Então, por isso que faz-se a remoção. Primeiro, se identifica se aquele crescimento tecidual é proveniente de uma má adaptação de uma prótese. Se for esse tecido hiperplásico, ele vai ter que ser removido. Normalmente, a gente faz essa biópsia excisional, removendo todo o tecido e com uma margem de segurança também, e encaminha para o exame histopatológico também, para confirmar que aquilo lá que a gente removeu é tecido sadio
não tem nenhum caso de células cancerosas naquela porção biopsiada, ok? As recidivas vão ocorrer se o paciente teimar em usar essa prótese mal adaptada, ok? Vai ocorrer novamente no mesmo local, com a mesma condição, igualzinho tudo, ok? Normalmente o acesso ele se dá com uma apreensão com a pinça Allis, então a gente delimita a lesão com a pinça Allis, ok? E aí vai fazer essas incisões delimitando, removendo somente essa lesão. Seria mais ou menos como se fosse uma frenectomia, que a gente já viu, que a gente vai com a pinça mosquito e delimita a lesão para poder remover com o bisturi, ok? E depois de remover, faz-se a divulsão para poder fazer a sutura, ok? Então, a hiperplasia fibrosa, tá? Então, olha, aqui proveniente talvez de trauma de mastigação, ok? Nessa região da língua também, ou na ponta da língua. Isso seria hiperplasia fibrosa, ok? Por conta de um trauma, um acontecimento crônico de longa duração, tá? Aqui nesse caso, a hiperplasia fibrosa por conta da prótese mal adaptada em si. Então, todo esse crescimento desse tecido que está desorganizado aqui, ok? Ele é por conta dessa prótese mal adaptada. Então, tem que ser removido esse tecido aí para poder fazer a reabilitação desse paciente com a prótese. E aí vai fazer o quê? Vai fazer as anestesias ao redor da lesão, ok? E depois dessas anestesias ao redor da lesão, aí vai apreender esse tecido com a pinça Allis e passar o bisturi para poder tirar todo esse tecido. Depois disso, vai fazer a divulsão dessas margens e tentar a sutura por primeira intenção. Em algumas vezes não é possível fazer essa sutura por primeira intenção, tá? Então, nessa outra imagem que eu já passei, tá? Então, a gente tem o rebordo do paciente, ok? E a gente tem um crescimento tecidual anormal, por conta dessa prótese mal adaptada nessa região, tá? Provocando o fenômeno que a gente fala de lábio duplo no paciente. Esse daqui está até pequeno, tem outras situações que são bem mais severas em alguns pacientes. Ok? E aqui tem os outros tipos de hiperplasia fibrosa, né? Aqui seria a A, né? Então, somente a incisão simples nessa A, ok? E aí depois a sutura, tá? Nessa C aqui, ele optou por fazer o aumento do vestíbulo, nessa C e nessa D aí. Ele optou por fazer o aumento do vestíbulo. E aí ele vai colocar uma área para cicatrizar por segunda intenção, uma epitelização secundária. Então, o que ele fez aqui? Isso que está em vermelho na imagem circundando o osso é o periósteo, tá, pessoal? Isso que está em vermelho na imagem é o periósteo. Então, ele fez uma incisão, vou desenhar de verde. Ele fez uma incisão, ok? Nessa região, ok? E aí fez a divulsão de todo esse tecido até lá onde está essa ponta verde, e aí deslocou todo esse tecido em direção superior, em direção apical, ok? Quando ele deslocou esse tecido todo em direção superior, em direção apical, ele fez uma sutura para ancorar esse tecido nessa região mais superior, ok? E aí toda essa região aqui ficou desnuda do epitélio, ok? Mas aí a gente tem o conjuntivo e tem o periósteo aí. E aí vai ser uma cicatrização por segunda intenção. Por que isso daí? Porque observou-se que esse paciente tinha pouca profundidade de vestíbulo. E com isso, ele aumentou essa profundidade do vestíbulo do paciente, tá? Então, nessa primeira figura aí, a gente tem a situação clínica inicial do paciente, ok? Então, vê como é bem severa essa condição, ok? Nessa figura 2 aqui, na segunda figura do lado direito, ele fez a remoção de algumas regiões, ok? E depois deslocou esse retalho em direção apical, para fazer a sutura. E aí toda essa região aqui vai cicatrizar
por segunda intenção, nesse retalho, que nem nas imagens C e na imagem D. Deu para entender isso daqui, pessoal? Deu. Hiperplasia papilar também, tá? Também ocorre por conta das próteses mal adaptadas, tá? Antigamente não era nem prótese mal adaptada, mas antigamente vocês ainda vão encontrar isso daí, tinham protéticos que faziam a câmara de sucção, ok? Então, o que seria essa câmara de sucção? Na prótese total que o paciente utilizava, ele fazia um ressalto, tá? Deixava um buraco no meio da prótese, lá no palato desse paciente. Quando o paciente colocava a prótese e apertava essa prótese chupava o palato do paciente, formando uma pressão negativa e ele ficava preso, como se fosse uma ventosa, ok? E com o tempo, utilizando isso aí, traumatizando esse tecido, formava esse tipo de lesão no palato do paciente, tá? Formava esse tipo de lesão. E aí tem duas formas de se abordar esse tipo de lesão no palato do paciente, tá? Calma aí, só rapidinho, pessoal, que eu vou contar aqui minha energia. Estão me ouvindo ainda? Tá acabando a bateria. Estão me ouvindo ainda, pessoal? Aham. Beleza. Então, tem duas formas de se abordar isso daqui, tá? Essa lesão que foi formada diante dessa câmara de sucção da prótese, ok? A primeira seria reembasar a prótese. Então, nesse ressalto que tem a prótese, nesse buraco que tem a prótese, você vai colocando finas camadas de tempos em tempos, de milímetro em milímetro, ok? Para ir fechando esse buraco. E à medida que você vai fechando, você vai empurrando esse tecido em direção ao palato. Isso aí resolve para assumir a lesão. O problema desse tipo de procedimento é que você acaba empurrando esse tecido para mais superior, ok? E se esse tecido tiver uma célula cancerosa, você está somente mascarando o problema para esse paciente. Esse é o contra desse tipo de abordagem para essa situação. A segunda, que seria mais aconselhável realmente, é a remoção dessa lesão e o exame anatomistopatológico também da lesão. Então, faz-se a remoção dessa lesão com margem de segurança, ok? Obviamente que no palato não vai dar para aproximar os bordos, nem que você faça a divulsão, então você deixa para cicatrizar por segunda intenção realmente. Deixa toda essa região cruenta e utiliza então um condicionador de tecido na base da prótese para poder proteger essa região que tá cicatrizando por segunda intenção, tá? Deu para entender essa situação? Sim. Ok, mudei de slide, tá? E a gente tem um aprofundamento do vestíbulo, ok? Então, a reabsorção óssea ela é fisiológica, ela vai ocorrer, já que o processo alveolar não vai ter mais função por conta da remoção do elemento dentário, vai ocorrer essa reabsorção óssea fisiológica, ok? Só que a gente não sabe em que nível que isso vai se dar, se vai ser muito intenso ou não, e em quanto tempo esse paciente pretende reabilitar aquela região, ok? E o intuito disso daqui é criar uma área chapeável, uma área de apoio para a prótese que ele vai utilizar, ok? E aí as técnicas tanto podem ser por meio do enxerto, como aquela que a gente já mostrou lá, colocando o osso liofilizado, por exemplo, ok? Ou pode ser o reposicionamento dessas bridas, nervos associados ou não à vestibuloplastia. Vou passar na imagem aqui para vocês verem, tá? Então, o que foi feito aí? Tá? Aqui em amarelo, a gente tem o osso, a gente tem a mandíbula desse paciente, ok? E aí aqui a gente tem a porção vestibular e aqui desse lado a gente tem a porção lingual, para vocês se localizarem aí, ok? O
que foi feito aí nessa técnica de aprofundamento desse vestíbulo aí? Olha lá. Então, imagina que essa região anterior, mental. Então, imagina que esse daqui seria o lábio desse paciente. Tá? O lábio desse paciente. Então, eu vou pegar numa região logo depois do vermelhão do lábio, vou fazer uma incisão, desenhar de azul. Vou fazer uma incisão, ok? Só que não vai ser, eu não vou produzir um retalho de espessura total, vou produzir um retalho dividido. Então, eu vou divulsionar, eu vou dissecar tudo isso daqui até eu chegar ao osso, até eu chegar na profundidade do vestíbulo que eu quero, ok? Que eu quero produzir, porque esse paciente ele tinha um vestíbulo bem rasinho, ó, a profundidade vestibular dele, olha aqui, vou desenhar de verde. A profundidade do vestíbulo dele era daqui até aqui, ok? Isso é ruim, porque eu tenho menos área chapeável para fazer essa prótese, tá? Então, foi feita essa incisão lá em cima, feita a divulsão, a dissecção, até chegar à profundidade do retalho que eu quero. E aí, esse retalho que ele produziu, ele vai ancorar nessa região mais apical. E aí é isso que ele está fazendo aqui, nessa outra imagem lateral, nessa B, ok? É isso que ele está fazendo aqui. E com isso daí ele produziu um vestíbulo, ele conseguiu então um vestíbulo, ó, de mais do que o dobro do tamanho. Então ele ganhou a área chapeável aí para a prótese que ele vai produzir, ok? E essa região que eu estou pintando de amarelo, como é que vai ficar? Ela vai ficar assim, desse jeito. Ela vai sofrer, então, a epitelização, a cicatrização por segunda intenção. O epitélio ele vai novamente migrar para repovoar toda essa região aí que está somente com tecido conjuntivo exposto na boca do paciente. Então, essa é uma das técnicas de se fazer aprofundamento vestibular. Deu para entender, pessoal? Sim. Aqui seria outra técnica de fazer esse aprofundamento vestibular, tá? Então, o que ele fez aí? Bora ver. Ele fez a incisão, novamente lá no lábio desse paciente, essa parte amarela aí que a gente vê é o osso, e esse traçado mais em vermelho que a gente tem aí é o periósteo desse paciente, tá? Então, o que foi que ele fez? Ele fez essa incisão nessa porção azul aqui, ok? Foi fazendo a divulsão até chegar à altura que ele queria, ok? Só que quando ele chegou lá próximo do osso, aí ele produziu um retalho de espessura total. Então, primeiro ele começa com um retalho dividido, chegando lá próximo do osso, ele produz um retalho de espessura total. E aí, o que ele faz? Ele desloca esse periósteo para fazer essa sutura dessa região que antes ficaria desnuda, ok? E o epitélio, ele vai suturar, ele vai ancorar lá embaixo no periósteo, que ainda está aderido ao osso, tá? Seria um pouquinho mais complexo de se fazer isso daí, tá? Mas olha o resultado que a gente tem aí. Então, aqui na letra E, olha como é que era o rebordo desse paciente. Então, o paciente não tinha rebordo realmente, né? O assoalho da boca com rebordo era uma coisa só, ok? E aí, depois de fazer esse procedimento de aprofundamento vestibular, ok? Olha como que criou, como que apareceu todo o rebordo do paciente, né? Então, é muito mais tranquilo de se fazer uma prótese nessa condição do que essa condição no paciente, tá? Deu para entender isso aí, pessoal? Sim, professor. Ok. Então, aqui seria uma outra possível forma de se fazer o aprofundamento também desse vestíbulo, tá? Então, qual que seria essa forma aí? Faz a incisão, então, em cima do rebordo, e aí produz um retalho dividido, tá? Então, essa produção desse retalho dividido, você vai
ancorar esse retalho dividido tanto da porção vestibular quanto da porção lingual o mais apicalmente possível, ok? Então, aqui na letra C, o que ele fez? Ó? Ele levou o retalho que estava aqui em cima para essa região mais apical, tanto do lado vestibular quanto do lado lingual, tá? E aí deixou toda essa porção que eu vou pintar de verde aqui, ó, exposta para cicatrizar por segunda intenção, tá? Para proteger toda essa região aí, na letra D, ele está evidenciando o uso de um dispositivo, tá? Aí seria uma confecção de uma placa de acrílico com reembasador tecidual, pode ser fixado isso aí no próprio osso do paciente, para proteger toda essa área de reptilização secundária. E aí você fez um aprofundamento desse vestíbulo, tanto da região vestibular, quanto da região lingual desse paciente. Tá? O aprofundamento vestibular também, nessa situação aqui. Então, olha só, profundidade de vestíbulo que existia aqui nessa região que quase não tinha, e mesmo nessa região dos implantes, tá? Somando a isso também, a gente tem a qualidade do tecido que tem nessa região, tá? Porque quando a gente tem, nesse caso aqui da reabilitação implante suportada, a gente tem que ter tecido queratinizado envolvendo esses implantes. Não pode ter mucosa móvel, elástica, circundando esses implantes, ok? E aí, fazendo, então, esse procedimento de aprofundamento vestibular, tanto lingual quanto vestibular, aí na segunda imagem, olha só o quanto de vestíbulo que esse paciente ganhou, tá? Bem satisfatório aí a cirurgia. Tá, aí eu já falei epitelização com epitelização secundária, já expliquei aí como é que seria. A parte dos implantes osso-integráveis, que seriam uma parte de cirurgia pré-protética, ok? Este senhor aí é o senhor que trouxe para a comunidade científica, lá na Conferência de Toronto, em 1982, ok? O conceito de ósseo-integração, ou seja, dos implantes ósseo-integráveis. Antes dele já existia, já tinha o desenvolvimento de uma ciência da implantodontia, que eram os rudimentos. Só que nessa implantodontia, a gente não conseguia fazer com que o material ficasse, entre aspas, soldado ao osso, ficasse inerte naquela região. Foi só esse médico, ele é médico, ele não é dentista, que descobriu essa situação aí, caso o material propício para fazer esse tipo de situação. Ele estava fazendo uns experimentos em tíbia de coelho, pesquisando a microvascularização do osso. Então, o que ele fazia? Ele colocava cânulas de titânio na tíbia do coelho para poder o coelho vivo ele observar como que se dava o padrão de remodelação óssea. E aí, como as cânulas eram relativamente caras, ele, quando ia sacrificar o coelho para fazer as lâminas histológicas, ele tirava a cânula para poder reaproveitar no outro coelho. Só que nessa questão de tirar a cânula, ele observava uma grande dificuldade de tirar essa cânula. E observava também que os fragmentos ósseos ficavam bem aderidos a essa cânula de titânio. E aí, com isso, se observou a osso-integração. Ele resolveu mudar o rumo da pesquisa dele e foi pesquisar a osso-integração. E aí ele pensou, poxa, e se eu produzisse um material para substituir o elemento dentário, a raiz do elemento dentário? E foi isso que deu certo, né? Então, ele conseguiu uma taxa de sucesso de 91% dos implantes que ele colocou, 91% dos implantes mandibulares, num período de 15 anos. Então, ele ficou todo esse tempo pesquisando, caladinho, sem falar para ninguém. E só quando ele tinha todo esse arcabouço de informação que ele foi divulgar isso realmente para a comunidade científica, para eles validarem o que ele tinha feito e o protocolo até que ele já tinha desenvolvido. Tá?
Então, o protocolo que ele desenvolveu foi dizendo o seguinte, ó, durante a reabilitação, a gente tem que fazer os implantes osseointegráveis para a maxila e tem que esperar um mínimo de 6 meses. Na mandíbula, a gente tem que esperar 3 meses. Essa condição se dá por conta da diferença de osso que existe entre a mandíbula e a maxila. Na maxila, a gente tem um osso mais medular do que cortical, e na mandíbula, a gente tem um osso mais cortical do que medular. Por isso que é essa diferença de tempo. E nos casos que a gente chama de carga imediata, seria a colocação do implante e logo na sequência a colocação do dente sobre esse implante, eu tenho até 72 horas para fazer isso daí. Se passar disso daí, aí vai para o convencional. Se for maxila, espera 6 meses. Se for mandíbula, espera 3 meses. Ok? E aí os casos que são resolvidos com esse tipo de implantes osseointegráveis são em casos unitários, em casos de múltiplos dentes, que aí dá para fazer uma prótese fixa, tanto de um elemento unitário quanto de múltiplos, ou uma prótese total fixa também para esse paciente, ok? E no caso do paciente que não tem dente nenhum, dá para fazer uma prótese total removível, mas que ela tem um poder de retenção muito maior do que a prótese total comum, tá? Deu para entender isso daí? Sim, Então, esses seriam os tipos de osso. Mudei de slide. Esses seriam os tipos de ossos, assim, esquematicamente, que a gente pode encontrar, ok? E aí a gente tem o tipo 1, a gente classifica dessa forma aqui, do tipo 1, tipo 2, tipo 3 e o tipo 4. Então, o que a gente observa? Que no tipo 1, ele tem o quê? Bastante cortical, tem quase que nada de medular, ok? Esse é um osso muito ruim para a gente fazer implante, tá? Muito ruim, porque eu vou superaquecer o osso para poder chegar, então, e fazer a loja óssea para colocar o implante, tá? Então, essa situação é bem ruim, e normalmente eu encontro essa situação aqui em algumas regiões da mandíbula do paciente. Já no osso tipo 2, aí já começaria o ideal para a gente, em que a gente tem, digamos assim, um pouco mais, 60% de osso cortical, e aí teríamos 40% de osso medular, ok? É uma situação boa de se fazer implante. Normalmente, a mandíbula, a gente encontra essa situação aqui, ok? O osso do tipo 2. Já no osso do tipo 3, eu tenho o quê? Eu tenho lá uns 80% de medular, ok? E aí eu tenho só 20% mais ou menos de cortical. Esse daqui seria o ideal para nós, ok? Então, se eu pudesse encontrar tudo osso do tipo 3, seria o ideal. Por quê? Porque eu faço um travamento inicial nessas corticais dessas regiões, ok? E eu tenho bastante suprimento sanguíneo para que ocorra a ósseo-integração, tá? E do tipo 4, que também é um osso ruim de se fazer implante, mas dá para fazer também, ok? Que seria um osso que a gente tem quase que 90, 95% de medular. E a gente tem somente o restante de cortical óssea. É finíssimo, é bem reduzido. Normalmente, esse tipo de osso aqui é encontrado na tuberosidade da maxila, tá? Então, esse é um osso ruim de ser feito. Então, os sítios propícios para fazer os implantes osseointegráveis seria o osso do tipo 2 e o osso do tipo 3. Aqui teria o caso clínico para mostrar para vocês, assim, por alto, como é que seria feito isso daí, ok? Então, um edêntulo parcial, né, na mandíbula, ok? E aí ele vai confeccionar uma prótese total, implante suportado. Então, fez a remoção de todos os elementos dentários, como a gente pode ver aí, ok? E aí, o que eu vou precisar fazer aí depois dessa remoção desses elementos dentários?
eu vou precisar fazer essa regularização óssea aqui, ó. Tenho que deixar no mesmo platô, como a gente já falou, ok? Tenho que tirar as espículas ósseas também, ok? E tenho que tirar o excesso de tecido também, já que eu vou remover o osso também nessa região, tá? Então, olha lá, nessa primeira imagem aqui, dá para a gente perceber, ó, que ele removeu o tecido ósseo e formou como se fosse um platô, retinho aí, ok? Depois ele fez as perfurações, tá? E o que está aparecendo nessa primeira imagem aí são os pinos que a gente usa para verificar que a angulação que a gente perfurou está correta. Todos os parafusos têm que ficar paralelos entre si, tá? Eles têm que ficar paralelos no sentido tridimensional. Aqui a gente tem uma foto e a gente está vendo somente esse paralelismo, nesse sentido aqui, né? Mas eles têm que ficar paralelos também nesse sentido de profundidade, indo em direção à língua e indo em direção ao vestíbulo também. Tem que ficar paralelo em todos os sentidos, tá? Depois que você perfurou e viu que conseguiu esse paralelismo entre os pinos que você vai colocar, aí sim você pode vir e rosquear o implante. E aí nessa segunda imagem aí, a gente tem os implantes, então, que foram rosqueados, ok? O implante, então, ele está lá dentro das lojas que o cirurgião dentista fez, tá? Depois disso daí, essa cabeça aqui é removida, aí vem para essa terceira parte aqui, ele coloca um intermediário. Então, isso que a gente vê na boca do paciente é somente intermediário, ok? O que é isso daí? Chama de intermediário porque vai ficar conectando o implante que está dentro do osso ao dente que vai ser feito aqui em cima. Deu para entender isso aí, pessoal? Sim, Ok. E aí, depois da prótese feita, a prótese inteira ela fica ancorada nos implantes, ela fica presa nos implantes, ela fica fixa nos implantes, ok? E ela fica com esse pequeno espaço, isso daí é natural, isso daí é normal, isso tem que ser avisado para o paciente, ok? E tem que fazer a higienização desse espaço aí embaixo, ok? Aquilo lá é uma situação de prótese total e aqui uma situação de implantes unitários, ok? Por conta de agenesia, tá? Então, ó, nessa imagem aqui do exame radiográfico do paciente, tomográfico, aliás, a gente nota o quê? Vou desenhar de verde o que seria o contorno ósseo normal. Então, toda essa região que está pintada de verde aí é que está faltando osso, tá? E está faltando osso porque houve a genesia desses elementos dentários laterais nesse paciente. Então, antes de fazer a reabilitação com implante, é preciso, então, fazer a reabilitação com enxertia óssea. Então, foi removido blocos de osso desse paciente, colocados nessa região para reanatomizar essa região. Lá, depois de 6 meses, 9 meses, vai reabrir essa região para poder colocar os implantes em si, tá? Colocar os implantes em si, colocar os intermediários, ok? Colocar os intermediários, que isso está na ponta da seta aí embaixo. Aqui, a confecção da prótese unitária no laboratório. Então, esse buraquinho aqui atrás é por onde vai passar o parafuso, seria uma prótese parafusada, seria um dente parafusado, ok? A prótese em posição, tá? Os elementos dentários, prótese em posição, e aí depois é feita uma restauração. Esses buracos aí atrás do dente é por onde vai passar o parafuso para poder unir o dente ao implante. No caso do dente, ao intermediário, que o intermediário está conectado no implante também, tá? E aí o aspecto de como que fica depois do dente instalado, não é? Sem necessidade desse paciente, então, usar uma prótese parcial removível,
ou fazer o desgaste também nos dentes adjacentes para poder fazer uma prótese fixa também. E o aspecto do sorriso desse paciente bem natural e satisfatório. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Deu, prof. Beleza. Em outras situações, então, é necessário fazer o levantamento do seio maxilar, ok? Imagina nessa situação A aí, eu tenho esse espaço edêntalo, ok? E eu preciso colocar implante nessa região. Só que se eu colocar como está assim, eu vou entrar do seio maxilar. Então, eu preciso preencher esse seio maxilar. Preciso colocar osso em toda essa região, seio maxilar, para poder fazer a colocação dos meus implantes, tá? E isso pode ser feito de maneira concomitante, tá? Na letra B, ele está fazendo a abertura do seio maxilar, pela região vestibular, tá? Afastando a membrana que fica lá dentro do seio maxilar. Depois que ele afastou essa membrana, na letra C, ele já fez a colocação dos implantes, ok? E depois que ele fez a colocação dos implantes na letra C, nessa daqui de baixo, ó, dá para ver na letra E, o que ele fez? Ele jogou osso liofilizado, fez um enxerto ósseo. Ele cobriu esses implantes com osso liofilizado. E aí o organismo vai se encarregar de transformar esse osso liofilizado em osso realmente, tá? E aí fez a reabilitação desse paciente. Então, nessa situação aqui, na letra D, ele colocou os implantes e depois foi jogando o osso liofilizado lá até cobrir, até envolver todos esses implantes que ficavam dentro do seio maxilar. Deu para entender, pessoal, essa situação aí também? Seria uma cirurgia pré-protética, levantamento do seio maxilar. Sim. Beleza, então, pessoal. Era isso por hoje. Estão liberados? Alguma dúvida aí, pessoal? Até agora não. Beleza, então. Estou gravando a aula e aí depois, quando puder baixar, eu vou colocar lá no canal do YouTube. Aí avisem para os colegas que não puderam assistir a aula, ou mesmo se alguém falhou aí a conexão da internet no momento da gente estar explicando também, para reassistir essa aula lá no canal do YouTube. Tá bom? Tá bom. Então fiquem com Deus e um bom final de semana e até semana que vem. Beleza? Falou! Falou. Boa noite.